Olá, me chamo Maria Eduardo, sou estudante de Matemática e Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas, campus Assis Simões, e nesse vídeo irei apresentar o resultado da pesquisa que tem como título Aspectos históricos da geometria até a Antiguidade Clássica, com plano de atividade e elemento histórico da geometria em livro didático, sobre a orientação da professora Viviane de Oliveira Santos. A pesquisa ela teve como foco principal compreender que a aprendizagem de matemática vai além de memorização de fórmulas e operações, e com a pesquisa sobre a história da matemática foi possível perceber a importância dela em diferentes segmentos de ensino, por facilitar o desenvolvimento do professor e estudante, tornando a disciplina mais contextualizada, como considera D'Ambrosio, 2006, em que ele fala que o uso da história da matemática no ensino de matemática satisfaz o desejo de saber como se originaram e se desenvolveram os assuntos em matemática, ajuda a compreender a nossa herança cultural, proporcionando grande utilidade no ensino e na investigação matemática. Porém, atualmente, a história da matemática é pouco apresentada no ensino de aprendizagem, sendo de fundamental importância para o crescimento do saber matemático. Sendo assim, verificamos os livros didáticos a fim de analisar como a história da matemática está presente nesses livros. A pesquisa ela teve como objetivo geral ampliar o conhecimento dos futuros professores, no sentido de entender a evolução histórica da geometria até a antiguidade clássica, visando também despertar a vocação científica e proporcionar a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa entre os participantes do projeto. O objetivo específico da pesquisa foram 6: conhecer a pesquisa em História da Matemática, estudar o processo histórico da geometria até a Antiguidade Clássica, entender a evolução histórica da geometria no contexto escolar, analisar como a história da matemática está presente em livros didáticos, identificar os elementos históricos da geometria abordada até a Antiguidade Clássica e, por fim, compartilhar a pesquisa por meio de seminários e apresentação de trabalhos em evento. A metodologia do trabalho foi dividida em 4 partes. Para entendermos a pesquisa em História da Matemática, utilizamos 2 livros, História da Matemática e suas reconstruções contextuais do site, e o livro da Roque, História da Matemática, uma visão crítica fazendo mitos e lendas. E para verificarmos os aspectos históricos da geometria no contexto escolar, utilizamos 3 livros, o livro do Valente, História da Matemática Escolar no Brasil, e os 2 livros do Apoio, o Exame de Artilheiros e o Exame de Bombeiro. Para darmos continuidade à pesquisa e analisarmos como a história da matemática está presente em livros didáticos, utilizamos a coleção Conquista da Matemática, de José Rui Giovanni Júnior e do Benedicto Castrucci, que vai do 6º ao 9º ano. Já para verificarmos os elementos históricos da geometria em livros didáticos, utilizamos a coleção do Manuel Paiva. A primeira coleção é a coleção de ensino fundamental e a segunda de ensino médio. Ambas coleções foram aprovadas pela PNLD, o Programa Nacional de Livro Didático, em 2018. Sendo assim, para verificarmos os aspectos históricos da geometria no contexto escolar, iniciamos pesquisando sobre a origem da geometria no Brasil e obtemos o seguinte resultado. No livro da Roque, ela destaca o testemunho de Heródoto, que foi um geógrafo e historiador grego que viveu no século V, antes da Era Comum, e que ele afirma que a origem da geometria está ligada à prática de agrimensura, prática essa que acontecia no Antigo Egito. Porém, segundo Valente, ele afirma que a origem da geometria no Brasil está atrelada às necessidades militares, devido à aula de artilharia e fortificação que acontecia no Rio de Janeiro em 1699, onde eram utilizados 2 livros, o Exame de Artilheiros e o Exame de Bombeiro, em que percebe noções básicas relacionadas aos conhecimentos geométricos. Ambos livros apresentam um sistema de perguntas e respostas, expondo noções de ponto, linha, ângulo, círculos, entre outros, com o objetivo principal de contribuir para que os alunos desenvolvam conhecimentos úteis às práticas de guerra. Sendo assim, destacamos o segundo livro, o Exame de Bombeiro, por se encontrar 10 tratados. E o autor, Apoim, ele inicia o primeiro tratado com a geometria, com noções de ponto, reta, como mostra essa metodologia exposta no livro. Ele pergunta o que é linha, o que é ponto, o que são linhas paralelas, e ele mesmo dá resposta para mostrar noções básicas relacionadas à geometria. Além disso, o autor explora uma série de cálculos, mostrando métodos mais fáceis de contar as bombas e balas. Concluímos que o objetivo dos livros do Apoim era instruir os alunos como proceder dentro das atividades militares com a ajuda da geometria.
E ao analisarmos como a história da matemática está presente em livro didático, utilizamos a coleção A Conquista da Matemática, em que foi possível identificar alguns fatos históricos relacionados à matemática, focando principalmente na geometria. Nos livros, identificamos pequenos textos, nos quais foram analisadas descobertas históricas do conteúdo que estava sendo apresentado nos livros relacionados à história da matemática. Além disso, percebemos com esse estudo que o conteúdo sobre a história da matemática é apresentado na coleção de forma superficial, sendo insuficiente para que o professor queira apresentar o conteúdo em sala de aula. Foi possível identificar a história da matemática nas orientações didáticas dos livros, orientações essas que são encontradas do início ao fim de toda a coleção, em que os autores fazem menções das civilizações antigas. Sendo assim, verificamos os 5 volumes, que vai do sexto ao nono ano da coleção Conquista da Matemática, e analisamos a parte histórica desses livros, sendo que selecionamos apenas alguns para apresentação. Como mostra nessa figura 1, que foi retirada da página 236 do livro, no conteúdo sobre unidade de medida, os autores fazem menção às civilizações antigas, apresentando uma crença de que o ato de medir teve origem nessas civilizações. Já no livro do oitavo ano, como mostra na figura 2, que foi retirado do livro da página 230, constata-se que a necessidade de determinadas medidas de superfície, volume e capacidade é algo que está presente na vida das pessoas há um tempo, dando o exemplo dos egípcios antigos, em que os agricultores pagavam ao faraó o imposto pelo uso de terra, que era proporcional à área que cultivava. Para finalizar nossa análise na coleção, destacamos o início do livro do nono ano, em que os autores fazem menção ao papiro de Hermes, mostrando que os matemáticos egípcios já utilizavam o número 3,16, utilizado atualmente como número π, o número irracional. Em seguida, o capítulo mostra o número incomensurável, que também hoje é chamado de número irracional. Já para verificarmos elementos históricos da geometria em livro didático, utilizamos outra coleção, que foi a coleção do Manuel Paiva, que vai da primeira série à terceira série, e que na primeira série, como mostra a figura 4, que foi retirado do livro da página 66 da primeira série, o autor reporta o Antigo Egito e descreve sobre a origem da geometria. Já no livro da segunda série, os textos históricos foram encontrados como introdução de determinados assuntos e como leitura complementar, localizado no tópico Mentes Brilhantes. Nesse livro da segunda série, destacamos o segundo capítulo, que faz menção à geometria, mais especificamente à trigonometria. Esta menção trata sobre a origem da geometria, escrito no papiro de Hindi, escrito no Antigo Egito por volta de 1650, antes da Era Comum, que apresenta o texto matemático com 85 problemas. Já no livro da terceira série, para concluir nossa análise na coleção, que foi a coleção do Paiva, destacamos o sexto capítulo, Geometria Analítica, Ponto e Reta, em que o autor faz menção ao filósofo físico matemático francês René Descartes, ressaltando que ele deu origem à geometria analítica. Sendo assim, concluímos que a pesquisa possibilitou o entendimento sobre a importância do uso da história da matemática no ensino da matemática, mostrando que ela é ferramenta capaz de contribuir no processo de ensino. Foi possível refletirmos sobre os procedimentos matemáticos ao longo da história, como podemos explorar melhor diversas soluções e propostas, bem como abordar a história da matemática em sala de aula. Além disso, ao estudar sobre a origem da geometria no Brasil, foi possível entendermos com muita clareza sua origem, seu desenvolvimento no país e como a geometria se tornou a disciplina escolar. Sobre a metodologia do projeto. A metodologia do projeto possibilitou a troca de conhecimento por meio de seminários, facilitando a compreensão de todos os membros. E ao analisarmos os elementos históricos da geometria em livro didático, onde foi utilizada a coleção do Manuel Paiva, nota-se a escassez dos elementos históricos nesses livros. E ao verificarmos como a história da matemática está presente em livros didáticos, quando foi utilizada a coleção Conquista da Matemática, mostrou que a forma como a utilização da história da matemática foi apresentada nos livros, nesse livro foi da coleção, não foram proveitosa e de baixa frequência. Percebe-se pouca presença da história de matemática, sendo suficiente para a aprendizagem escolar. Reforçamos o fato de que a utilização da história da matemática nos livros didáticos necessita ser aperfeiçoada cada vez mais. E essas são as minhas referências, e muito obrigada.